Pessoal, agora vamos ver uns conceitos básicos, certo? Conceitos básicos. Por exemplo, quais são os conceitos básicos que eu preciso que você entenda? População, amostra e variável, tá certo? Então, olha aqui, ó. A definição, eu não peço definição para você, eu peço que você entenda o que é população e amostra e variável. Por exemplo, ó, população. A definição de população, o que é? É um conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica comum. Então, eu vou dar exemplo, por exemplo, ó, quando eu pego pessoas, tá certo? Eu fazer uma pesquisa com alunos, peso é uma característica comum, todos os alunos têm um peso. Então, é uma população. Os alunos da faculdade é uma população. Por quê? Qual o ente que ele fala que todos têm? Todos têm peso, todos têm altura, todos têm idade, tá certo? Então a definição é o que menos interessa. Eu pergunto para o aluno, eu faço assim, ó. Eu peço para o aluno assim, para exemplificar. Então quando eu falo assim, ó, exemplo de população, qualquer exemplo da área de população, você pode falar uma cidade, tá certo? Ou pode falar cidade de Goiatuba. Você pode falar um bairro em Uberlândia, tá certo? Aqui, ó, bairro em Uberlândia, por exemplo, um bairro que eu conheço lá, um bairro muito conhecido, bairro Martins, tá certo? Então, população, geral pode ser qualquer população. Você pode falar população, prefeitura de Goiatuba, prefeitura de Morrinhos, uma cidade de Morrinhos, bairro de Morrinhos, tá certo? Agora, quando eu falar, se eu pedir um exemplo de população na área de saúde, população, você fala assim, Sistema Único de Saúde de Goiás, SUS Goiás, tá certo? Você pode falar assim, hospitais da região sul de Goiás, tá certo? Ó, hospitais, tá certo? Hospitais, aqui ó, sul de Goiás. Sul de Goiás, certo? Agora, se eu pedir um exemplifico na área da agronomia, você pode falar assim, fazendas, acima de 100 alqueires, entendeu? Então, olha aqui, ó. Então, vou pedir você para exemplificar, pode ser um exemplo de qualquer área, eu posso buscar uma área de saúde, na área da agronomia, tá certo? Tá certo? Então, aí a amostra. O que seria a amostra? Olha aqui, ó. A amostra é um subconjunto finito de uma população. Então, eu gosto de explicar bem aqui, ó, por exemplo, ó. Vamos pegar um exemplo, população, ó, Unicerrado. Cerrado é uma população. Unicerrado. Fica fácil quando eu faço esse exemplo para o aluno ver. Unicerrado, tá bom? População. A Unicerrado é composta por quem? Ó, alunos, funcionários, professores e professores. Tá certo? Então isso aqui compõe a Unicerrado. Tá certo? Aí quando eu falo, esse aqui seria a população, Unicerrado. Amostra, quando eu falo amostra é um subconjunto, a palavra parte, por exemplo, amostra, foi a pesquisa funcionários, é uma pesquisa feita só entre os funcionários, amostra. Não, a pesquisa será só entre os professores, amostra. Então, quando você pega um pedaço da população, estou falando de amostra, tá certo? Então, olha aqui, ó, dentro desse mesmo conceito, deixa eu organizar aqui, dentro desse mesmo conceito, olha aqui, ó. Nesse mesmo conceito de... Deixa eu organizar isso aqui, ó. Exemplo. Quando nós damos um exemplo lá, o exemplo que nós demos, acabamos de dar o exemplo, aqui, ó. Goiatuba, peguei Goiatuba. Amostra, quando eu peguei a população de Goiatuba, amostra, eu poderia colocar setor, o bairro, né? Setor Imperial, que é um bairro de Goiatuba, setor Imperial, tá vendo?
Então, da cidade inteira de Goiatuba, esse aqui é um pedaço de Goiatuba. Ou região central de Goiatuba. Tem uma amostra, tá? Quando eu falei da saúde, por exemplo, eu falei hospitais do sul de Goiás. Todos os hospitais que pertencem ao SUS, né? A população, lembra? A população, todos os hospitais do SUS de Goiás. Aí eu venho aqui, ó, amostra seria o SUS só do sul goiano. É um pedaço do SUS que tem em Goiás, concorda? É um pedaço. Agronomia, quando eu falei assim, ó, por exemplo, aqui, ó, o primeiro exemplo da agronomia eu peguei fazendas com acima de 100 alqueires. Aí eu poderia pegar, dessas fazendas, todos têm acima de 100 alqueires, eu vou falar assim, as que produzem somente soja. As que produzem somente soja. Então, daqui todas as fazendas acima de 100 alqueires, eu vou pegar só as que produzem soja. Então, a amostra é um pedaço. Eu pergunto desse jeito para o aluno. Variável é o que você vai pesquisar. Essa variável pode ser número, tá certo? Peso, altura, idade, mas pode ser também uma variável assim que é cor dos olhos, cor do cabelo, se é bom, ótimo, regular, péssimo. Então a variável é o que você está pesquisando. Agora, o que eu exijo que o aluno saiba? Então eu pergunto para o aluno o seguinte aqui, ó, o que eu gosto que eu pergunto para o aluno na primeira avaliação? Eu peço para exemplificar, ó, exemplifique população, amostra e variável, tudo dentro do mesmo contexto. Aí eu falo, por exemplo, se eu falar assim na área da Prefeitura de Goiatuba, você vai falar aqui, ó, população, Prefeitura de Goiatuba, amostra, setor, RH, variável, o que você vai pesquisar lá? Salários. Tem que ter uma coerência quando você for te perguntar isso aqui, ó, tá vendo? População, Prefeitura de Goiatuba, aí eu vou pegar só o setor de RH e a variável é salários, tá certo? Então, o aluno tem que saber classificar as variáveis. Isso aqui é importante, ó. Variáveis. Classificação das variáveis. Uma variável pode ser qualitativa ou quantitativa. Quando for qualitativa, acabou, você não fala mais nada. A variável qualitativa é quando, na sua pesquisa, você está pesquisando atributos. O que é atributos? É sexo, se é masculino, é feminino, cor dos olhos, cor do cabelo, tá vendo? São atributos, são coisas que não são mensuráveis, tá vendo? Aí é uma variável qualitativa. Quando é uma variável quantitativa, você está trabalhando com números, se na sua pesquisa só der números inteiros, tá certo? Você vai pegar, fazer uma pesquisa com os alunos da Cerrado, a idade dos alunos. Você não vai pegar, o cara tem 18 anos e tantos meses, você pega, tem 18 anos, o cara tem 20 anos, tem 30 anos, 40 anos. Então, se nessa pesquisa sua só der números inteiros, você vai falar assim, professor, a variável é quantitativa e discreta. Aí, se você, na sua pesquisa, der número quebrado, por exemplo, você vai pegar o salário dos funcionários do Cerrado. O salário vai dar número quebrado. Então, é uma variável quantitativa contínua, tá certo? Então, eu vou fazer agora um exemplo, tá certo? Um exemplo aqui para vocês, para ficar bem explicado. Olha aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Classifique as variáveis em quantitativa, discreta ou contínua, tá certo? Ó, ou qualitativa. Então vamos lá. População. É onde foi feita a pesquisa, no Cerrado. Alunos da agronomia. Então tá, esse aqui, ó. Você não classifica a população, você classifica só isso aqui. O aluno que não assiste ao deve estar chutando. Não, você classifica a variável. Renda familiar. É número, né? Número. A renda familiar não é dinheiro, é dinheiro. A renda familiar das famílias, todo mundo tem uma renda familiar, um número inteiro, sem vírgula? Não. Vai estar quebrado. A renda familiar da família, 10.840 centavos. Então vai dar um número quebrado. Então, só de falar em números, ela é quantitativa. Ó, quantitativa. Quantitativa, o que ele é? Vai dar número quebrado, não vai? Então, se vai dar número quebrado, ela é contínua. Ó, população, aqui, ó. Curso, agronomia, onde foi feita a pesquisa. O que você vai pesquisar na agronomia? Número de alunos por turma. Então, ó, é números. Se é números, então aqui, ó, ela é quantitativa. Quantitativa, discreta ou contínua? Número de alunos por turma vai dar só o número inteiro. A turma tal tem 40 alunos, ou tem 25 alunos, ou tem 13 alunos. Então,
é o que? Ela é discreta, só dá número inteiro, não dá número quebrado aqui, ó. Discreta. Quantitativa e discreta. Ó, população, letra C. Prefeitura de Goiatuba, os administrativos. Pessoal da prefeitura, os administrativos. Quem você vai pesquisar neles lá? Cor dos olhos. Então, olha o que ela é? Qualitativa, ó. Qualitativa. Acabou, você não tem que colocar mais nada. Se o aluno colocar aqui discreto, contínuo, perdeu a questão, porque ele não sabe o que está fazendo. Qualitativo é um atributo, ó. Tá vendo? Cor dos olhos. Olha aqui a letra D. População. Funcionários da Unicerrado. Variável. Altura em centímetros. Tá certo? Que é a altura em centímetros. Tá certo? Centímetros, ó. Então, olha, presta bem atenção nessa variável aqui, ó. Se eu pedir a altura dos funcionários em metros, vai dar número quebrado. Ah, quanto você tem? Eu tenho 1,86. Ah, eu tenho 1,94. Eu tenho 1,58. Aí vai dando quebrado. Muito cuidado. Quando eu peço a altura em centímetro, ó, aí vai dar só o número inteiro. O que era 1,86 vai ficar 186 centímetros. Cuidado. Ó, peguinha. Quando é uma subunidade, geralmente ela deixa de ser contínua e passa a ser discreta. Fica essa dica, tá certo? Então, a altura dos alunos, né, dos funcionários do Unicerrado, a altura deles em centímetro, vai dar só o número inteiro. Então, o que ela é? Quantitativa, discreta. Lembra bem que se eu pedisse em metros, seria quantitativa contínua, que daria número quebrado. Olha aqui, ó, um interessante, ó. Alunos do curso de Direito, tá certo? A letra E. Alunos do curso de Direito, tá certo? Ó, vamos lá. Aqui, ó, aqui você vai precisar índice percentual de inadimplência por período. Toda hora que falar a palavra índice ou percentual, sempre vai ser quantitativa, porque é número, né? Tá certo? Índice ou percentual vai dar número quebrado, combinado? Então vai ser o quê? Contínuo. Tá certo? Bom, agora para encerrar, rapidinho, série estatística. Série estatística são tabelas. A tabela pode ser uma tabela histórica, uma tabela específica, pode ser uma tabela de atual, tá certo? Mas o que são séries? Estatísticas são tabelas. E o que eu cobro do aluno? Que ele saiba fazer uma tabela. Então, olha aqui, ó. Dá um exemplo de uma tabela aqui, ó. Uma tabela tem que ter, ó, corpo, cabeçalho, coluna indicadora, linhas, casa ou célula e título. Então, vou te dar a dica aqui, ó. Se você for fazer uma tabela, ó, uma tabela, você começa uma tabela assim, ó. Tenta pegar uma folha branquinha, olha aqui, ó. Você pega uma tabela, macete de tabela. Você chega na tabela e faz isso aqui, ó. Eu vou te pedir uma tabela. Porque se uma tabela tiver um errinho, ela tá cancelada, ó. Faz isso aqui, ó. Aqui você escreve qualquer coisa. Aqui você escreve, fica à vontade. Ó, importante, ó. O esboço dela nunca fecha uma tabela, tá certo? Nunca fecha uma tabela. Título, isso aqui é, ó, cabeçalho, as colunas indicadoras, você coloca as linhas aqui, ó, coloca o que você quiser. E importantíssimo, hein? Não esquece aqui, ó, no rodapé aqui, ó, a fonte. Inventa qualquer coisa nessa fonte, mas não pode esquecer. Então eu olho se a tabela tem esse aqui, ó. Se ela tem título, tem cabeçalho, tá certo? Não fechou, tá certo? Não esqueceu da fonte, ok? Esse que eu olho numa tabela, tá certo? Vou passar as atividades. Muito obrigado.